Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama chamado Closer, Perto Demais. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um jovem escritor chamado Dan, andando por uma rua no centro de Londres. Ele vê uma jovem com cabelos curtos e vermelhos andando na direção oposta, e eles fazem contato visual e começam a sorrir um para o outro. Sem estar acostumada aos carros dirigindo do lado esquerdo, ela atravessa a rua depois de olhar para o lado errado e é atropelada por um carro. Dan corre para o seu lado e ela olha para cima e diz: "Olá, estranho." Ela não está muito ferida e Dan a leva ao hospital, onde eles começam a se conhecer. Ao sair do hospital, eles passam por um parque no qual Dan se lembra de quando era criança. Eles passam por um muro e notam que ele tem os nomes de bombeiros, policiais que tenham morrido para salvar outra pessoa. Eles entram no ônibus e continuam sua conversa. Ficamos sabendo que Dan é um escritor de obituários. A jovem mulher americana se apresenta como Alice Ayres, e ela afirma que é uma stripper de Nova York que veio a Londres para sair de um relacionamento ruim. Eles finalmente chegam ao escritório de Dan. Ele diz adeus e começa a partir, e depois se vira quando perguntado se ele tem uma namorada, e ele diz sim. Um ano depois, Dan está tendo sua foto tirada em um pequeno estúdio artístico por Anna. Dan e Alice estão vivendo juntos, e Dan escreveu um romance sobre sua vida romântica com Alice. Anna o fotografa para colocar a foto na capa de seu livro recentemente publicado. Anna é uma fotógrafa americana que tira principalmente retratos de estranhos. Ela menciona que ela gosta de ir ao aquário e possivelmente tirar fotos de pessoas de lá. Depois ela revela a Dan que ela está atualmente separada de seu marido. Ele descobre que ela leu seu livro e gosta dele. Eles se beijam e ela fica sabendo que ele tem uma namorada e que o livro é baseado nela. Ela termina o beijo na hora, enquanto ele confessa que gosta muito dela e que precisa vê-la de novo. Ela diz a ele para superar isso. Nesse momento a campainha toca e é Alice, que veio ao encontro de Dan depois de ter acabado de sair do seu trabalho em uma cafeteria local. Ela decidiu ir até o estúdio onde ela e Anna se encontram. Alice pede a Anna para tirar sua fotografia e Dan sai para que as duas possam ficar sozinhas. Ela começa a tirar a sua foto e Alice revela que ouviu a conversa deles no interfone quando ela estava lá embaixo. Ela se afasta e Anna começa a pedir desculpas. Alice volta com lágrimas nos olhos e grita mandando Anna tirar logo sua foto. Um pouco mais tarde, Dan está em seu apartamento em seu computador. Ele está em uma sala de bate-papo sexual e se conectou como uma mulher para fazer uma piada. Ele conhece outro homem na web chamado Larry. Ele é um dermatologista e viciado em sexo, que fica conectado durante o trabalho. Quando ele pede um nome a Dan, ele diz Anna. Então eles escrevem coisas quentes e pesadas um para o outro, e Dan se oferece para conhecer Larry pessoalmente. Ele diz a ele para encontrá-lo no aquário. Larry vai lá no dia seguinte, e Anna está lá como uma estranha coincidência. Ele se aproxima dela e eles descobrem que Dan estava brincando com eles. Ele fica envergonhado, e ela se diverte, mas eles começam a se dar bem. 4 meses depois, Dan e Alice estão se preparando para ir à exposição de arte de Anna. Também ficamos sabendo que o pai de Dan acabou de falecer, e Dan vai ao funeral no campo após a exposição de arte. Alice quer ir com ele e apoiá-lo, mas ele quer ficar sozinho. Eles vão à exposição e veem a foto que Anna tirou de Alice com lágrimas nos olhos. Enquanto Alice está olhando para ela, ela conhece Larry. Eles têm uma breve discussão, onde Alice e Larry têm um flerte leve, e ela descobre que Larry e Anna estão namorando. Durante a conversa entre os 4, Dan ainda está claramente apaixonado por Anna, e ela conta a ele e a Alice como ela e Larry se conheceram, e que eles o chamam de Cupido. Soubemos também que o livro de Dan foi um fracasso, e que ele teve que voltar a ser um escritor de obituários. Um pouco mais tarde, Dan coloca a Alice em um táxi fora do prédio, fingindo que ele está indo direto para o funeral, mas na verdade ele volta para conversar com Anna novamente. Mais um ano depois, Dan entra em seu apartamento, a princípio dizendo a Alice que esteve em um jantar de negócios. Finalmente ele admite que tem visto Anna e que eles têm tido um caso desde a noite na exposição de arte. Ao mesmo tempo, Anna está em seu apartamento com Larry. Eles estão casados agora, e Larry acaba de voltar de uma viagem de negócios. Ela não lhe diz nada no início, mas quando Larry diz que não suporta mentir para ela e admite que dormiu com uma prostituta em sua viagem, ela simplesmente diz a ele que está tudo bem, mas no fundo ele já sabia que ela estava tendo um caso com Dan. Larry está furioso e lhe pergunta por que ela se deu ao trabalho de se casar com ele.
Então ela diz que tentou terminar com Dan quando eles decidiram se casar, mas tudo acabou começando de novo. Larry quer detalhes explícitos sobre ela e Dan, e ela os dá a ele. Então ele fica furioso e diz a ela para ir embora. De volta ao apartamento de Dan, Alice está com o coração partido e em lágrimas. Dan tenta confortá-la e pede desculpas por tê-la machucado. Ela deixa o apartamento e ele não tem ideia de onde ela foi. 6 meses depois, Larry entra em um clube de strip para tomar uma bebida e vê Alice, que trabalha lá como stripper, vestindo um top, um fio dental e uma peruca rosa. Ele organiza uma dança privada com ela em uma sala. Ela lhe dá uma de bom grado. Depois ela flerta com ele, sorri e lhe diz que o seu nome é Jane Jones. Larry está muito mal com o recente processo de divórcio entre ele e Anna, e fica frustrado que Alice brinca com ele e não o leva a sério. Ele diz que quer dormir com ela e ela diz que não. Então ele pede um olhar mais íntimo para ela, e ela faz o que ele pede. Alguns meses depois, Anna está correndo para encontrar Dan em um concerto de música. Ela pede desculpas por estar atrasada. Eles se sentam para tomar uma bebida, e ficamos sabendo que ela encontrou Larry mais cedo para que ele assinasse os papéis do divórcio. Alguns momentos depois, Dan adivinha que Anna dormiu com Larry naquele dia, e ele estava certo. Um flashback mostra o encontro mais cedo, e Larry diz que ele assinará os papéis do divórcio se ela dormir com ele uma última vez, e ela concorda. Anna diz que ela fez isso para acabar com tudo, e que a única coisa que Larry conseguiu foi o seu corpo. Mas Dan ainda está chateado. Mas alguns meses depois, Dan entra no escritório de Larry e revela com raiva que Anna o deixou. Ele tenta confrontá-lo e alega que tudo isso é culpa de Larry, quando Larry revela que Anna nunca enviou os papéis do divórcio. Ela está de volta com Larry porque está condenada a estar em relacionamentos rochosos, porque é uma viciada em depressão. Mas ele a ama de qualquer forma e quer estar com ela mesmo assim. No início, Larry está zangado com Dan, mas depois começa a ter pena dele, porque Dan está realmente com o coração partido e começa a chorar. Então ele diz a Dan para voltar para Alice, e Dan revela que não sabe onde ela está. Larry conta a ele sobre o clube de strip e assegura que não dormiu com Alice quando a encontrou por lá. Mas quando Dan vai embora, Larry diz a ele que na verdade ele dormiu sim com ela. Dan vai ao clube de strip e vê Alice dançando no palco. Os dois fazem contato visual um com o outro e parecem felizes por se encontrarem mais uma vez. Logo depois, Alice e Dan vão para um quarto de hotel perto do aeroporto. Eles parecem realmente felizes juntos. Ela está planejando voltar para Nova York e decidiu levá-lo com ela. Alice observa que este é o dia em que eles se encontraram pela primeira vez naquela esquina da rua de Londres, que foi há 4 anos. E Dan comenta como o tempo voa. Dan pergunta a Alice se ela dormiu com Larry, e ela lhe diz que não dormiu, mas ele exige saber a verdade. Em seguida, ele sai do hotel para comprar cigarro, e pede a Alice a verdade quando ele voltar. Ele se vira ao sair e volta para Alice com uma flor, mas ela diz que não está mais apaixonada por ele. Ela diz a ele que deixou de amá-lo agora mesmo, porque ele continuava pressionando sobre Larry. Finalmente, ela admite a verdade. Ela e Larry dormiram juntos naquela noite depois de se encontrarem no clube de strip. Dan lhe diz que ele sempre soube e já a perdoou. Ele diz que não importa e que a ama, mas ela está farta e diz a ele para ir embora. Quando ele não vai, ela começa a gritar com ele e lhe dá uma bufetada. Chocado com a sua explosão de raiva, Dan a deixa no quarto de hotel e Alice chega sozinha em Nova York. Ao mesmo tempo, Dan permanece em Londres. Ele passa pelo parque do dia em que eles se conheceram e nota que um dos nomes na parede é Alice Iris. De volta a Nova York, quando Alice está passando pela imigração, vemos que seu nome verdadeiro no passaporte é Jane Jones, o nome que ela havia dado a Larry quando ele a pressionou pelo seu nome verdadeiro no clube de strip. Jane desce uma rua movimentada em Nova York e depois atravessa uma rua contra o sinal fechado, lembrando-nos da cena de abertura, quando ela atravessou descuidadamente uma rua em Londres, foi atingida por um táxi e conheceu Dan. No entanto, ela está de volta ao seu país de origem, para enfrentar um futuro incerto sozinha. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.